Fala, nação brasileira. Coração na mão, nó na garganta. A noite de 25 de março de 2025 ficará marcada a ferro e fogo na nossa memória. Uma ferida aberta, uma derrota que doeu na alma. Mas calma, torcedor. Em meio à tristeza e à reflexão, uma faísca de esperança acende. Preparem-se para uma reviravolta inesperada no comando da nossa amada seleção brasileira. O tricolor Nil chegou para botar o dedo na ferida, analisar a derrota humilhante para a Argentina e trazer a bomba que pode mudar o rumo do nosso futebol. Fiquem ligados, porque a emoção vai tomar conta. A noite de 25 de março de 2025. Aquela noite. Uma sombra paira sobre o futebol brasileiro. Diante de uma Argentina implacável, sedenta por vitória, a nossa seleção canarinho sofreu um revés que ecoou como um trovão em todo o país. Um placar cruel, um 4-1 que nos deixou incrédulos, com um misto de desespero e incredulidade estampado no rosto de cada torcedor. Cada gol argentino, meus amigos, foi como uma punhalada certeira no peito da nossa torcida. Gols que expuseram fragilidades defensivas alarmantes, que reacenderam antigas dúvidas sobre o nosso futebol. A cada bola na rede, o silêncio sepulcral tomava conta das arquibancadas, um contraste doloroso com a paixão que sempre incendiou os estádios. A nossa defesa, outrora um paredão impenetrável, parecia perdida em campo, incapaz de conter o ímpeto avassalador dos hermanos. Jogadores que antes eram sinônimo de raça e heroísmo, naquela noite fatídica, pareciam apenas sombras de si mesmos. A goleada histórica, a pior sofrida pelo Brasil em eliminatórias da Copa do Mundo, escancarou de forma brutal a necessidade urgente de mudanças drásticas. A nação, que respira e vive futebol, clamava por respostas, por soluções imediatas. A sombra da dúvida pairava pesadamente sobre o futuro do nosso futebol. O que viria a seguir? Somente o tempo, implacável, nos diria. A onda de choque provocada pela derrota acachapante para a Argentina atingiu em cheio o comando técnico da nossa seleção. Dorival Júnior, que havia assumido o cargo com a esperança de renovar o futebol brasileiro, viu a sua trajetória ruir de forma avassaladora diante daquele vexame histórico. As críticas, que antes eram tímidas e pontuais, se transformaram em um coro ensurdecedor, um clamor uníssono por mudanças. A pressão sobre a CBF se intensificou de maneira avassaladora, com pedidos incessantes por medidas imediatas. E a entidade máxima do nosso futebol, diante da magnitude da derrota e da pressão da torcida, se viu obrigada a tomar uma decisão drástica, a demissão de Dorival Júnior. A busca por um novo líder, um comandante capaz de resgatar o orgulho da nossa camisa amarela, se iniciava em meio a um mar de incertezas e expectativas. E em meio à crise, a incerteza que pairava sobre o futuro da nossa seleção, a CBF surpreendeu a todos com a escolha do novo técnico, Felipe Luís. Sim, meus amigos. O ex-lateral esquerdo de clubes renomados como Atlético de Madrid, Chelsea e o nosso Flamengo, um jogador que construiu uma carreira sólida e vitoriosa nos gramados. E após pendurar as chuteiras, Felipe Luís não se afastou do futebol, assumindo o comando técnico do Flamengo e conquistando títulos importantes, mostrando que a sua visão de jogo e a sua liderança não se limitavam às 4 linhas. A aposta em Felipe Luís, embora para muitos possa parecer ousada, representava um sopro de esperança para nossa torcida, um sinal de que a CBF buscava uma nova mentalidade para nossa seleção. A chegada de Felipe Luís à seleção brasileira não significava apenas uma mudança de comando, mas também uma potencial transformação na maneira de pensar e jogar futebol. Ele trouxe consigo uma nova visão, uma abordagem que prometia revolucionar o estilo de jogo da nossa equipe. Influenciado por grandes nomes do futebol mundial, como o estrategista Diego Simeone, Felipe Luís trazia consigo uma filosofia moderna e arrojada, baseada na intensidade, na organização tática e na versatilidade dos jogadores. Ele acreditava que o futebol moderno exigia mais do que apenas habilidade individual, era fundamental inteligência, adaptação constante e um entendimento profundo do jogo. Esqueçam o antigo 4-4-2 tradicional. O novo Brasil de Felipe Luís se moldaria de acordo com o adversário, alternando entre diferentes formações e estratégias. A flexibilidade tática seria a chave para surpreender os oponentes e dominar o jogo em todas as suas nuances. A posse de bola, embora importante para controlar o ritmo da partida, não seria um fim em si mesma, mas sim um meio para se chegar ao gol adversário com mais perigo e eficiência. Cada passe, cada movimento seria calculado com precisão para maximizar as chances de sucesso. A disciplina tática seria um dos pilares da era Felipe Luís. Os jogadores precisariam entender e executar as suas funções com precisão cirúrgica, mantendo sempre a coesão e a organização em campo. O objetivo era claro: construir uma equipe moderna, competitiva e capaz de superar qualquer adversário com dedicação, treino intenso e a mentalidade vencedora. Com esses pilares bem definidos, a seleção brasileira estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. A nomeação de Felipe Luís como novo técnico da seleção brasileira dividiu opiniões em todo o país.
Essa decisão corajosa da CBF foi recebida com uma mistura de entusiasmo e ceticismo, refletindo a paixão intensa e a complexidade do nosso futebol brasileiro. De um lado, havia a euforia dos torcedores, sedentos por renovação e confiantes no potencial do ex-lateral. Eles viam em Filipe Luís uma nova esperança, um símbolo de mudança e inovação para o nosso futebol. Do outro lado, pairavam as dúvidas e as críticas, principalmente de setores da imprensa esportiva, que questionavam a falta de experiência de Luís em um cargo de tamanha responsabilidade como o da seleção brasileira. Muitos se perguntavam se ele estaria realmente preparado para os desafios gigantescos que viriam pela frente. Nas redes sociais, a hashtag #FicaFilipeLuís dominava as timelines, com milhares de mensagens de apoio e incentivo ao novo comandante. A internet se tornou um verdadeiro campo de batalha de opiniões, com debates acalorados sobre a escolha da CBF. Torcedores anônimos e celebridades do esporte manifestavam a sua confiança em um futuro promissor para nossa seleção sob o comando de Filipe Luís. Essa união de vozes, vindas de diferentes partes do país, mostrava a força incrível do futebol na nossa cultura brasileira. A verdade é que só o tempo, implacável como sempre, diria se a aposta da CBF havia sido certeira. Enquanto isso, a nação aguardava ansiosamente os próximos passos da nossa seleção sob a nova liderança. A missão de Filipe Luís à frente da seleção brasileira não seria nada fácil. O primeiro grande desafio seria apagar o fantasma da goleada sofrida para a Argentina e resgatar a confiança da nossa torcida, que estava abalada após aquela derrota dolorosa. Para isso, seria fundamental implementar a sua filosofia de jogo o mais rápido possível e encontrar a melhor formação para a equipe, unindo a experiência de jogadores consagrados com o talento promissor de jovens revelações. A convocação para os próximos jogos já seria um indicativo claro do caminho que o novo treinador pretendia trilhar. A aposta em jovens talentos, aliada à experiência de jogadores consagrados, era uma incógnita que só seria desvendada dentro de campo, com a bola rolando. A Copa América de 2026 surgia no horizonte como o grande objetivo dessa nova era sob o comando de Filipe Luís. A chegada de Filipe Luís ao comando da seleção brasileira representava um marco na história do nosso futebol nacional. Pela primeira vez, um ex-jogador de renome internacional, com uma carreira brilhante nos gramados, assumia a missão de liderar o nosso Brasil rumo à glória. As expectativas eram altíssimas, a esperança se misturava à ansiedade na mente de cada torcedor. O caminho seria longo e tortuoso, repleto de obstáculos e desafios. A reconstrução do futebol brasileiro passava por um processo de renovação tanto dentro quanto fora de campo. Um novo capítulo estava sendo escrito na história da nossa amada seleção brasileira. E essa foi a análise da noite trágica contra a Argentina e a surpreendente chegada de Filipe Luís ao comando da nossa seleção brasileira. E aí, torcedor, o que você achou dessa reviravolta inesperada? Acredita que Filipe Luís é o nome certo para resgatar o nosso futebol? Deixe a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, para ficar por dentro de todas as novidades da nossa seleção e do mundo do futebol, se inscreva agora mesmo no canal Tricolor News. Deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A sua participação é fundamental. Até o próximo vídeo e... Vamos Brasil! Rumo à vitória!